Olá pessoal, sejamos bem-vindos a mais um momento dos episódios diários que estamos estudando de maneira sequenciada o livro Pão Nosso, capítulo 31, intitulado Com Caridade. E tem uma passagem de uma carta, na primeira carta aos Coríntios, que fala o seguinte: todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. No episódio passado, intitulado Convenções, passamos um dever de casa, se para você que ainda não sabia qual é o conceito de caridade, segundo pensa o Espiritismo. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, tem um conceito de caridade. Qual o sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Aí é o seguinte: é uma divisão triangular. Benevolência para com todos, indulgência, compreensão com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essas três é uma perspectiva triangular que se comunica. Não é dissociável, é indissociável. Porque a lei de amor, quando Kardec vem escrever, ele vem dar o tom da nossa socialização cristã. E ser caridoso envolve, para alguns, necessariamente, uma caridade material. Dar uma esmola, trabalhar, por exemplo, em uma atividade de filantropia, trabalhar num sopão, trabalhar nessa perspectiva mais afetiva que envolve um bem material. A propósito, quando foi a última vez que você fez uma doação de roupa? Fechados parênteses, voltemos ao texto. Mas a caridade, segundo o Espiritismo, é um bem do espírito, que não é palatável, que não é mensurável, que não é medido. No primeiro conceito, por exemplo, benevolência para com todos, a questão 886 do Livro dos Espíritos já nos tira de um viés seletivo. Porque normalmente a gente só é bom ou com quem a gente conhece e gosta, ou com a pessoa anônima que a gente não tem uma referência. Porque se há qualquer frisson, a nossa benevolência já fica como se fosse um pouco arrepiada. É como se a gente tivesse alguma restrição. Por exemplo, nós ajudaríamos uma pessoa que nós temos mágoa? Nós ajudaríamos uma pessoa imediatamente da qual nós temos raiva? Fica aí uma reflexão para cada um. Segundo, indulgência com as imperfeições alheias. Em outras palavras, paciência. E é muito difícil porque, como nós estamos imersos em orgulho, vaidade, egoísmo, presunção, arrogância, quando o outro não faz o que nós esperamos, nós temos uma tendência de frustração, como se o outro, olha só, como se o outro fosse criado para nos servir. Então, essa empatia nós temos que ter em mente, e a doutrina espírita nos dá vários aportes e suportes. Somos espíritos ainda em um grau de imperfeição. Devemos entender o outro como alguém à nossa semelhança. E o terceiro viés da caridade, construída pela questão 886, 886 do Livro dos Espíritos, é o perdão das ofensas. E aí é muito difícil. Fácil é falar. O perdão das ofensas requer
uma abstração de si. O perdão das ofensas requer que nós subamos o nosso pensamento e nos observemos lá do alto, de longe mesmo. Porque quando a gente se magoa com alguém, tudo o que a gente quer é voltar ao estado psíquico antes daquela mágoa. E quando alguém nos magoa, a nossa tendência é nos afastarmos. Porque é da condição natural do espírito. Mas Jesus nos propõe em inúmeras passagens do Evangelho um juízo de ponderação. E aqui eu vou falar em uma perspectiva bem genérica. Não faça ao outro aquilo que não queres que faça com você. É um conceito bem embrionário de justiça. E sobre caridade, fazer as coisas com caridade, vejamos o que Emmanuel recorta. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade, além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos, para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se, ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade expressando o amor cristão deve abranger todas as manifestações da vida. Imaginemos se o nosso conceito de caridade fosse um conceito exclusivamente material. E que nesse mês, por uma situação ou outra, nós não possamos ajudar alguém. Nossa, como deve ser angustiante precisar de dinheiro para ajudar alguém. A caridade, segundo o Espiritismo, ela se dá em uma perspectiva de dois flancos. A caridade moral e a caridade material. É certo que vivemos em um mundo materialista e precisamos da matéria para sobreviver. Por outro lado, precisamos necessariamente do amor de Deus. E a caridade moral envolve nós nos disponibilizarmos para o outro. Agora, muito cuidado, porque nós não devemos deixar as nossas obrigações de lado para viver uma ajuda exclusiva ao outro. Porque nós temos os nossos próprios processos. Devemos ser caridosos conosco. E aqui uma reflexão sobre o sentimento de culpa. Muito cuidado com o sentimento de culpa. Primeiro, porque nós não somos espíritos perfeitos. Segundo, exatamente por nós não sermos espíritos perfeitos, é natural que tropecemos. É natural que erremos. E temos a eternidade para nos ajustarmos. Contudo, o hoje e o agora são os melhores momentos para nós começarmos novamente. Vejamos o que Emmanuel fala sobre caridade. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus, em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade, desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. Há pedras e espinheiros, fixa-te em Jesus e passa. É difícil.
é difícil sermos caridosos conosco. E caridosos conosco significa, conforme já dito, trabalharmos em um processo de culpa, uma oportunidade de ressignificação. Não sejamos algoz de si. Porém, por outro lado, não nos sabotemos. Se dói, se a vida está só espinheiro, abre aspas, fixa-te em Jesus e passa. Fecha aspas. Para o próximo episódio, capítulo 32, intitulado Cadáveres. Até a próxima!